Um dos medos mais comuns de quem entra no mundo do vibe coding é com relação à segurança da sua aplicação. Será que um adolescente de 15 anos vai hackear o app que você fez em 2 horas no Loveboy em 5 minutos? Fica aí a questão. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te contar quais são as 5 vulnerabilidades mais comuns das aplicações que são vibe-coded e explicar para vocês o que vocês precisam fazer para se proteger e garantir que isso não aconteça com você. Gente, pelos reportes que eu li, 1 em cada 5 aplicações que são construídas com essas plataformas de vibe coding estão expostas a algum tipo de vulnerabilidade crítica. E só para vocês terem uma ideia, olha o tipo de coisa que vem acontecendo e que eu tenho visto por aí. O T, por exemplo, é um app de relacionamento, para quem não conhece, e ele vazou mais de 72 mil selfies de usuários e fotos de carteira de motorista, simplesmente porque eles deixaram o bucket com todas as fotos completamente expostas. E aí, basicamente, qualquer pessoa com essas URLs poderia acessar essas fotos. Esse outro site aqui fez uma waitlist que acumulou milhares de e-mails. Ele só não percebeu que todos esses e-mails estavam disponíveis no front-end para basicamente qualquer pessoa que quisesse inspecionar ali o código clicando com o botão direito no Google Chrome. E esse outro cara aqui também foi hackeado e tomou um prejuízo de mais de 30 mil dólares em tokens depois de que um hacker conseguiu acesso à key que ele tinha ali do OpenAI. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado porque essas coisas acontecem e quando o preju vem, ele não é pequeno. E o pior, tá? O esforço para você conseguir fazer esses hacks são mínimos. Literalmente algo que você consegue fazer com 3 cliques no seu navegador. Até se você que está me assistindo não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, você conseguiria fazer isso com 3 cliques no seu navegador. Então, assim, não é ciência espacial, você não precisa de horas para encontrar essas vulnerabilidades, é coisa de literalmente 2 minutos. E só para ser justa, tá? Essas vulnerabilidades acontecem muito antes do vibe coding existir, mas o ponto é que agora elas estão se tornando mais e mais comuns porque muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum em engenharia estão usando inteligência artificial para fazer código. E eu acho, assim, totalmente perdoável se o seu app foi hackeado porque teve um hacker da Rússia que derrubou o seu firewall e ultrapassou todas as camadas de seguranças possíveis, né, da sua aplicação. Mas, gente, é imperdoável, na minha opinião, que isso aconteça porque você não fez o mínimo, né? É tipo você perder de WO, né? Vocês não têm noção da dor de cabeça que é você passar por alguma dessas situações, não só pelo ponto de vista ali funcional, mas do ponto de vista também jurídico, né? Isso pode trazer implicações, assim, absurdas para sua vida e para o seu negócio. Então, eu desejo que realmente nenhum de vocês passe por isso, porque é uma dor de cabeça muito grande e é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo. Então, gente, tomem muito cuidado e prestem atenção nas dicas que eu vou passar agora para vocês, para que vocês nunca tenham que passar por uma situação como essa. Vamos para a parte prática então, tá? Como que essas aplicações costumam ser hackeadas? Primeiro cenário, mau uso de variáveis públicas. As variáveis do seu app, elas são basicamente todas as chaves de acesso que você tem. Então, por exemplo, você tem a URL com a chave de acesso do seu banco de dados, a key da API do OpenAI, se você fez uma integração ali com o OpenAI. Você pode ter keys do Stripe, se você fez uma integração com o meio de pagamento. Então, essas são alguns tipos de keys que a sua aplicação vai ter. Só que existem chaves que são públicas e que podem e que inclusive precisam ser acessadas pelo seu front-end. E existem chaves que são privadas e que não podem de jeito nenhum aparecer no front-end da sua aplicação. Só que você confundir esses dois conceitos pode te custar muito caro. Então, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático para vocês entenderem. Se você usa o Stripe para pagamentos, por exemplo, você vai perceber que o Stripe vai te dar 2 keys. Uma que é pública e uma que é privada. A chave pública, geralmente, ela começa com PK, né, de Publishable Key. Então, justamente, está indicando ali que aquela chave ela é pública. E a privada, geralmente, ela vai começar com SK, né? Então, justamente, Secret Key, para justamente indicar que aquela key é privada e que ela não deve ser compartilhada no seu front-end. A chave pública
ela vai ser usada no Stripe para tokenizar as informações de pagamento do seu usuário e aí associar essas informações à sua conta do Stripe e por isso ela tem que ficar exposta no seu front-end. Tá tudo bem, ela foi feita justamente para isso. E a chave privada, ela vai pegar esse token e aí sim fazer a cobrança lá no seu back-end. Então, a chave pública, ela precisa ficar exposta no seu front-end. Senão, você não vai conseguir capturar e tokenizar as informações de pagamento do seu cliente. Agora, se a chave privada ficar exposta e alguém pegar essa sua chave privada, essa pessoa vai conseguir fazer cobrança no cartão dos seus clientes e potencialmente até transferir esses fundos para outras contas. Logo, você não quer que isso aconteça. Então, existem maneiras de você controlar o acesso a essas chaves, né? Dependendo do framework que você usa. Mas falando pelo Next.js, que é o framework que eu uso, o controle disso é bem simples. Então, basicamente, você vai ter um arquivo env, né, no seu projeto, e todas as variáveis que começarem com o prefixo next public, elas vão ficar automaticamente expostas e disponíveis para o seu front-end. Então, é basicamente só você bater o olho ali no seu arquivo onde você tem essas keys e identificar se tem alguma das suas keys que estão começando com esse prefixo next public que não deveriam ser public. E aí, se você encontrar alguma coisa assim, mude, porque claramente a sua aplicação está correndo um risco muito grande, tá? Então, antes de você usar qualquer chave, leia a documentação para você entender se aquela chave que você está recebendo é uma chave que outras pessoas podem ter acesso, né? E que é segura de você expor no seu front-end, para você garantir que você não está correndo nenhum tipo de risco. Isso vai variar, né, de cada plataforma, então é importante que você preste atenção para você não cometer essa gafe e dar um tiro no seu próprio pé. Segundo cenário, você chumbar secrets no seu código, né? Uma vulnerabilidade bem comum, que é quando a AI vai lá e chumba um secret no seu código, geralmente do seu front-end, que é onde é mais danoso. Qualquer bot, literalmente qualquer um, consegue achar esses secrets em, assim, minutos, se não segundos. Se essa key estiver no seu front-end, tudo o que o hacker vai precisar fazer, literalmente, é inspecionar o seu código pelo browser, ali no Google Chrome, ele clica com o botão direito, e aí ele vai pegar essa variável sem nenhuma dificuldade. Vai demorar, assim, coisa de 60 segundos. E aí, nesse caso, como que você precisa se proteger? Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, chumbe uma key no seu código. Todas as suas keys precisam estar no seu arquivo de env. Se você estiver usando o Lovell, por exemplo, ou estiver usando alguma outra ferramenta que use o Supabase como backend as a service, provavelmente essas secrets vão estar dentro ali das edge functions e cumpre mais ou menos a mesma função de você colocá-las nesse arquivo env, tá bom? Segundo ponto, nunca, jamais commit esse arquivo env. Ele não pode nem estar no seu GitHub. Na verdade, o que as pessoas fazem é de criar um template desse arquivo env, que tenham todas as variáveis que esse arquivo precise, só que não colocam as variáveis ali. E para evitar que isso aconteça, é muito importante que você garanta que seu arquivo env esteja listado no seu gitignore. O gitignore, para quem não conhece, ele é um arquivo que vai dizer para o seu Git quais são os arquivos da sua base de código que devem ser ignorados durante o seu commit. Então, quando você lista o env dentro do seu gitignore, você basicamente está dizendo para ele nunca commit o arquivo .env. Tá bom? Basicamente isso que você está falando. E por fim, nunca faça uma chamada para uma API externa direto do seu front-end. O jeito certo é o seu front-end chamar o seu back-end. E aí o seu back-end vai pegar aqui para fazer aquela chamada no seu env ou então na secrets do Supabase, se você estiver usando uma edge function. E aí sim o back-end vai usar essa aqui para fazer uma chamada de API externa. Desculpa interromper o seu vídeo, mas se você acha que eu estou gerando valor aqui para você, por favor, se inscreve no meu canal e deixe seu like aqui embaixo para eu saber que você está gostando. Terceiro cenário, tabelas de bancos de dados expostas. Isso vale tanto para tabelas de banco como também para storage, tá? As plataformas de Vibe Coding, elas facilitam muito que você conecte a sua aplicação com bancos de dados como o próprio Supabase, por exemplo. E o Supabase, assim como qualquer banco de dados Postgres, né, ele vai setar as permissões de acesso a dados para os usuários com o que eles chamam de RLS policies. Na prática, essas policies são como filtros, né, que dizem quais são os registros do seu banco que cada usuário pode ver, criar ou editar. Né, é basicamente isso que essas configurações estão setando. Só que se você for muito permissivo nessas policies ou esquecer de habilitar essas policies para alguma tabela do seu banco, qualquer pessoa que tenha a sua anon key vai poder acessar tudo, né? Isso tanto para o seu banco de dados quanto para o seu bucket de storage, que foi o caso
do T-App que a gente comentou aqui no começo do vídeo, né? Então eles basicamente não setaram essas policies direito, alguém pegou a anon key deles e acessou todos os arquivos que estavam nessa tabela lá no storage deles, né? E aí o preju, vocês já sabem. Essa anon key do Supabase, ela é pública. E na prática, nesse contexto, a anon key, ela funciona tipo um crachá de acesso. Se você tiver uma RLS policy habilitada no seu banco e na sua tabela, o usuário que usar essa anon key, ele vai ter acesso apenas aos dados que estiverem associados ao user ID que ele tem. Só que, se você não setar essas policies e alguém pegar essa anon key e for numa tabela que não tenha essas policies habilitadas, essa anon key, ela vai funcionar quase que como fosse um crachá de administrador que dá acesso a tudo, podendo conceder para um hacker, né, permissões que você não quer dar para ninguém, né, permissões que talvez só você tenha que ter ali para as tabelas do seu banco. E aí ele vai conseguir acessar dados de outros usuários da sua aplicação que não sejam os dele próprio. Isso é um problemão para você, eu não preciso nem explicar aqui o porquê. Se você não quer que isso aconteça, o que eu faço, pelo menos, né, é adotar uma política que é basicamente deny by default, né? Ou seja, você, por padrão, não dar acesso nenhum para os seus usuários. Então, nenhum usuário pode fazer nada no seu banco. E aí, para cada tabela do seu banco, você vai liberando algumas coisas e você vai criando policies um pouco mais permissivas para você deixar o usuário ter acesso e modificar dados desde que eles pertençam a ele mesmo. Ou seja, desde que o user ID ali bata com os outros dados. Então, se você tem uma propriedade que pertence ao user ID A, o user ID A pode ver esses dados, né? Pode digitar esses dados, enfim, ou criar dados que pertençam a ele mesmo. Só que se você tiver um outro user e ele tentar acessar essas tabelas, ele só vai poder ver os dados e os registros que pertençam a ele próprio. Então é basicamente isso que você está fazendo e é essa recomendação de segurança, né? Você, por default, você ser mais restritivo do que permissivo, tá? Então essa é a recomendação de segurança que eu daria para vocês. Quarto cenário, eu já vi algumas aplicações internas sem autenticação. Essa vai para você que usa ferramentas de vibe coding como o Lovable para fazer aplicações internas para sua empresa. Isso é bem comum, tá? Porque muita gente pensa que quando você faz uma aplicação interna e você coloca ela num link que você não vai compartilhar com ninguém, fora as pessoas do seu time, né, pessoas ali que você confia, etc. Você pensa que essa aplicação vai estar segura e que ninguém mais, a não ser aquelas pessoas, vão ter acesso àquele link. Só que você está errado, tá? Porque essa não é a única maneira das pessoas terem acesso àquele link. Existe um negócio chamado fingerprinting, tá? Que é quando você encontra indícios de quais ferramentas foram usadas para criar uma aplicação. E aí, como que os hackers usam essas ferramentas, né? Elas usam crawlers, que são basicamente robôs que ficam ali buscando dados na internet, para encontrar, por exemplo, apps que tenham no domínio lovable.app. E aí, ele vai ter uma lista ali cheia de sites que tem esse mesmo domínio. E aí, pronto, tá? Eles vão conseguir listar todos esses sites e ter acesso a, por exemplo, coisas que eu vi, tá? Mockup de site com dados reais e que não tem nenhuma autenticação. Então, sei lá, você está planejando um lançamento aí de um produto, está fazendo a sua landing page no Lovable, ninguém sabe desse negócio ainda. Se alguém rodar um crawler com fingerprinting e você tiver ali no meio das URLs do Lovable, eles vão encontrar a sua aplicação. Outra coisa que eu já vi, tá? Você colocar base de conhecimento da sua empresa com informações completamente confidenciais em um app que não tem também nenhum tipo de autenticação só porque você achou que ninguém ia acessar aquela URL porque você não compartilhou com ninguém. Isso pode colocar os seus dados em risco. E outra coisa também tem sido bem comum, né, com essa onda de chatbots, etc., é você fazer um chatbot interno para sua empresa, treinado com dados sensíveis da sua empresa, e aí você põe ele numa URL, e aí qualquer pessoa que tiver acesso àquela URL vai poder ter acesso a dados sensíveis da sua empresa, quaisquer que eles sejam. Então, tem que tomar cuidado. Se você está expondo qualquer tipo de dado sensível, isso tem que ter uma autenticação. Então, fique esperto com isso e sempre que você tiver qualquer tipo de dado sensível e que ninguém possa ter acesso àqueles dados, ou então que pessoas não autorizadas não possam ter acesso àqueles dados, sempre, sempre, sempre é importante você ter uma autenticação para você conseguir garantir que os seus dados sensíveis não vão ser expostos, independente da sua URL ser uma URL pública, que você vai compartilhar com o mundo, ou de você compartilhar aquela URL apenas com as pessoas que você confia. Você vai estar exposto a risco de qualquer jeito, tá? Quinto e último cenário, injeção de SQL.
Então, esse é o último tipo de vulnerabilidade nas aplicações vibe-coded, que não é menos importante, que o pessoal chama de SQL injection. É um outro padrão que eu já vi em algumas aplicações de vibe coding, já ouvi o pessoal falar que teve algum tipo de problema com isso. Então, para ilustrar esse exemplo, eu vou usar uma historinha bem famosa no mundo de cybersecurity, chamada de Little Bob Tables. Essa historinha é o seguinte: imagina que você tem aí uma plataforma de educação e que nessa plataforma você tenha o seguinte código SQL, que é um código ruim. E por trás, você tem um formulário de criação de usuários e de estudantes da sua aplicação. Né? Então, quando a pessoa preenche ali o nome dela, você tem essa query que está rodando por trás para fazer aquilo acontecer. Se um usuário inserir o nome dele ali sem malícia alguma, esse código vai funcionar perfeitamente. Agora, se o usuário quiser te sacanear, olha só o que ele pode fazer, tá? Ao invés de ele colocar o nome dele, ele pode, por exemplo, inserir isso aqui. Então ele colocou o nome dele, Robert, mas junto com o nome dele, eu coloquei Drop Table Students. Então basicamente o que isso aqui vai fazer é que ele tá assim meio que disfarçando o nome dele com um comando de SQL que vai alterar o seu banco de dados. Então, quando ele enviar essas informações para o seu back-end, o seu código de SQL vai concatenar, criando basicamente dois comandos separados. Um para inserir o Robert no seu banco de dados e o outro para deletar toda a sua tabela de students. Então, basicamente, ele colocou ali o nominho dele. A princípio, isso não parece um problema, só que ele, junto com o nominho dele, colocou um comando de SQL que vai alterar o seu banco de dados. Por isso, a sanitização dos inputs que você recebe do seu front-end é muito importante, porque você não sabe que tipo de coisa você pode receber por ali. Então, como que você faz para se proteger desse tipo de ataque? Tem algumas maneiras, eu vou explicar uma maneira de fazer isso, tá? Ao invés de você concatenar a string diretamente, que é o que esse código está fazendo aqui, uma outra maneira de você fazer isso é de você parametrizar essa query com um placeholder. Então, olha só como o código ele é ligeiramente diferente aqui, mas isso faz toda a diferença na prática. Nesse caso, a interrogação, ele é um placeholder, né? E ele está dizendo para o seu banco que ali ele vai ter algum tipo de dado, mas que ele tem que ser tratado como um dado, né? Como um parâmetro, e não como um comando. Então, se por acaso o usuário quiser inserir algum tipo de código malicioso, você vai simplesmente e seguramente inserir exatamente isso aqui que ele colocou no campo de nome, né, lá no seu banco de dados, sem que isso afete nenhum outro registro do seu banco, então tudo certo. O máximo que vai acontecer é que o nome do seu usuário vai ficar como Robert Drop Table Students. Beleza, não é o ideal, mas pelo menos isso não causou nenhum outro tipo de mudança no seu banco de dados. Então, é sempre bom você dar uma olhada no código que a AI está gerando para você garantir que isso não vai acontecer. Então, essa foi a quinta e última vulnerabilidade comum que eu tenho visto aí nos apps que são vibe-coded. E só para resumir aqui tudo para vocês, para não perder o hábito, primeiro, certifica que as keys que você está usando no seu front-end podem ser expostas no seu front-end. Muito importante. Segundo, jamais chumbe nenhuma key no seu código, tanto no back-end como no front-end. Todas as suas keys precisam ou estar no seu arquivo env, bonitinho ali, que, by the way, nunca deve ser comitado para o seu GitHub, ou estar bonitinha ali dentro dos seus Pubase, nos secrets, exatamente onde eles devem estar. Terceiro, é melhor você adotar uma abordagem proibitiva nas suas policies de LRS do que permissivas. Isso vai causar menos transtornos de segurança para você. Quarto, coloca autenticação em tudo o que não possa ser público, tá? Inclusive apps internos e em URLs que ninguém mais além do seu próprio time tem acesso. Qualquer URL pública pode ser acessada por literalmente qualquer pessoa na internet, mesmo que você não compartilhe essa URL com ninguém além das pessoas que você confia. Quinto, não se esqueça de sanitizar os inputs dos seus usuários para evitar que um parâmetro se torne um comando e afete outros registros do seu banco de dados. E essas não são as únicas vulnerabilidades que existem, mas, pelo que eu tenho lido, são as mais comuns. Então, por favor, fiquem espertos e sejam responsáveis. Não é brincadeira você lidar com os dados das outras pessoas. E acho que a dor de cabeça é muito, muito, muito grande por, sinceramente, pelo que eu passei aqui para vocês, um esforço que é relativamente pequeno.
Bom, esse foi o fim de mais um vídeo no meu canal. Se você gostou, por favor, deixe seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou. E, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, que você sabe que estão vibe coding por aí, para impedir que eles passem por essas mesmas situações que eu escrevi aqui no vídeo, tá? Não quero que ninguém passe por isso. Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Fui!